a coisa é mais difícil de achar outra, né? Mais fácil. É, Às vezes a vida coloca a gente assim em umas situações que a gente nunca imaginou, né? Então tinha algumas coisas quando eu era criança que eu tinha certeza que eu não queria fazer na vida. E uma delas era trabalhar com adolescentes, assim, e principalmente se fossem muitos. E eu lembro que logo que a minha vida começou a mudar, eu não sei quantos de vocês sabem a minha história, mas ela é muito complexa, não dá para contar tudo assim da noite para o dia. Mas de repente eu me vi num acampamento de crianças, adolescentes e jovens, e eu era responsável ali por temporadas de acampamento de 6, 7 semanas, e cada semana 250 crianças ou 300 e adolescentes, era tudo isso ali envolvido, e era uma luta. E eu lembro que das atividades que eu tinha mais medo de fazer, era medo e para mim era aterrorizante, era quando a gente tinha noite de enduro. Enduro era uma programação que a gente fazia com crianças, a gente era muito louco, crianças e adolescentes, que era uma trilha na mata de madrugada. Isso podia estar chovendo, podia não estar chovendo, e era uma trilha muito, muito difícil. Então você descia assim um barranco imenso, era muita lama, atravessava lago, andava de boia, tinha tudo que você pudesse imaginar na madrugada, em meio a cobras, aranhas, caranguejeiras e aquele frio de pau-d'alho em Pernambuco. Graças a Deus nunca aconteceu nada sério. Mas eu lembro que teve uma vez que foi o pior dia de todos. Eu era chefe da equipe de programação, que era quem fazia essas brincadeiras e era responsável pela segurança dessas brincadeiras. Detalhe, eu não sei nada de segurança. E aí, e aí eu fazia isso e era bem, bem novinho, eu lembro na época. E aí acabou a programação, era tipo 3h30 da madrugada, eu estava cansado, já exausto, porque eram 19 quartos que desciam os grupos, e era um por vez, e a gente ia liberando pelo rádio, e aí estava no último quarto, e quando o último quarto passava, a gente ia atrás recolhendo os candeeiros que a gente acendia e trazendo a equipe de voluntários que estava lá embaixo. E eu tinha feito isso já, tinha pego um atalho e tinha pedido para outra pessoa ir pela outra parte e trazer quem faltava e os candeeiros que faltavam. E aí a gente subiu com essa parte da equipe, já brincando, rindo, porque era melhor o depois da brincadeira do que durante, né? Tava todo mundo ali aliviado e ia até quase de manhã conversando, rindo e lembrando o que é que tinha acontecido na trilha. E a gente subiu, já era 3h30, aí de repente Márcio, que era um amigo nosso, era um dos missionários do Palavra da Vida. Márcio tinha fama de ser exagerado, ele meio que era tido como assim, ele achava que tinha que ter sido soldado e virou missionário. Então ele tinha sempre uma linguagem de guerra, sabe? Atenção, aqui perigo na mata, correndo, câmbio, selva. Então ele estava o tempo todo alarmado. Aí nessa noite ele veio, atenção, Vandi, que ele falava meio assim com a boca travada. Vandi, temos aqui uma urgência, deixa para aqui, chame os bombeiros. Eu digo, é Márcio, vamos embora, vamos com a enfermeira só e com a maca, traga equipe, traga bombeiro, traga o que foi, Márcio? Uma menina caiu aqui e está muito mal. A gente desceu, chuva torrencial, descemos. Quando chegamos lá, era uma acampante, que é como a gente chama as pessoas que pagam para participar disso, e essa acampante estava num barranco, assim, tinha uma ladeira que era parte da trilha que você subia, lá em cima você descia. E ela estava bem no alto disso aqui embaixo era um lago, que depois a gente descobriu que tinha jacaré, e aí ela estava aqui, mas virou churrasco. E aí lá em cima ela estava caída no chão, com o fêmur assim fora do lugar, muita chuva, e ela era bem pesada. Eu digo, meu Deus, é agora que eu vou aparecer no Cidade Alerta daqui desse. Porque eu vou ter que chamar bombeiro, como é que eu vou remover essa menina daqui a essa hora da madrugada? Né? A gente vinha tudo feliz, quando chega a dar aquela morgada, assim, aquela, calma, e agora? E aí chama a equipe. A equipe eram os voluntários que não pagavam para participar disso e estavam lá de graça o mês inteiro. E aí desce assim uns 40 equipantes homens para ajudar. A menina estava bem, bem pesadinha nessa época. E aí você tocava aqui, ela gritava com tudo, era muita dor. E aí a gente meio que na coragem da ignorância colocou essa moça na maca. E aí a gente foi descendo com ela assim, milímetro por milímetro, muito irresponsavelmente. Descemos aquele barranco
E eu lembro que a gente colocou a equipe inteira assim dentro do lago, que não era lago, era lama, com lama até aqui, e a gente ia passando assim a maca de mão em mão para ver se chegava do outro lado do rio, que tinha um carro esperando por ela para levar para o hospital. Graças a Deus essa menina anda, sapateia, pula, dança, está bem, graças a Deus, mas foi graça de Deus. Mas eu lembro que de tudo, o que mais me estressava não era a menina, era a equipe. Porque a equipe olhava aquilo e ficava desesperada. Meu Deus do céu, o que é que a gente está fazendo aqui? E aí eu tinha que liderar aquela equipe na mata, umas 30 pessoas descontentes, com sono, cansadas, tendo que mobilizar, sem saber o que estava fazendo. Uma menina ali que estava doente e com muita dor, e eu não sabia muito bem como administrar aquela situação. Eu era muito jovem, e eu lembro que foi quando eu senti pela primeira vez o que é o peso da liderança. Não é fácil, não é fácil de jeito nenhum, porque ali você tinha um monte de gente descontente ao meu lado e eu tinha que tomar alguma providência. Eu já encontrei na Bíblia uma pessoa que passou por isso algumas vezes e que tinha uma semelhança ainda maior comigo porque era gago. Chama-se Moisés. A gente vai ver hoje uma história de Moisés, não foi parecida com a minha, foi muito pior, e graças a Deus teve um final ainda mais feliz do que esse meu na ribanceira do Palavra da Vida. Mas está lá em Êxodo, no capítulo 16. Eu vou pedir que você abra, por favor, sua Bíblia lá. Se você não trouxe Bíblia e gostaria de acompanhar, pode só fazer um sinal que a gente dá um jeito de chegar até você. Êxodo, capítulo 16. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava.
Ninguém deve guardar nada para amanhã, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés se irou contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou: foi isto que o Senhor mandou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham 1 jarro de maná e que os guardem para futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de 1 jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa história. Te pedimos que o Senhor nos ilumine para entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Que a tua palavra seja viva, transformadora e desafiadora, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do teu Filho Jesus. Amém. O texto é longo, o capítulo é comprido, mas eu creio que alguns dos elementos aqui vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida, nem que seja alguém contando essa história em algum lugar da sua caminhada e de conhecimento bíblico. Só para a gente situar quem talvez não esteja muito familiarizado com o que está acontecendo aqui no capítulo 16 de Êxodo, vocês devem saber que Israel é um povo que Deus havia separado dentre outros povos para ser testemunha para as outras nações. Lembram disso? A gente falou um pouco disso no domingo passado, quando citou que Israel é o povo com que Deus fez a aliança, para que todo mundo olhasse para Israel e lembrasse que Deus havia se comprometido em redimir a sua criação por completo. Então Israel tinha um papel meio que de testemunha para as outras nações. E o que é que acontece com Israel em determinado momento da sua história? Aquele povo cresce e se faz cativo ali na terra do Egito. E ele está ali escravizado pelo povo egípcio. E ali ele vai crescendo, ele vai se multiplicando e ele se torna uma ameaça dentro do reino do Egito. Então os faraós começam meio que a apertar o cerco e tornar a situação deles meio que inviável naquele reino. Então o povo que já não estava na sua terra, que já não vivia plenamente aquilo que gostaria de viver, começa a viver dias ainda mais difíceis na terra do Egito. É lá que Deus promete que vai levantar um libertador, né? E é ao mesmo tempo em que Faraó decide que todos os primogênitos serão assassinados, porque ele sabia que havia essa promessa de que viria um libertador. É daí que vem aquela história. Eu não posso contar tudo, porque senão só amanhã. Tá tendo no Netflix os 10 mandamentos da Record. Fica a dica. Mas eu estou assim dando umas resumidas. Mas é daí que uma mulher tem um filho que chama de Moisés, e esse filho ela coloca numa manjedoura, lembra disso, ela consegue
ele não seja assassinado quando nasce, mas ele é colocado no leito de um rio, e a filha do faraó pega aquela criança, cria aquele menino como sendo dela. Esse menino é Moisés, e ele vem a ser o libertador do povo de Israel. Ele consegue essa libertação sob a orientação de Deus, com a parceria de Arão, que também foi mandado por Deus para ajudá-lo nessa missão. E aqui Arão aparece justamente porque Moisés era gago, precisava de alguém que falasse por ele. Hoje em dia eu tenho um pouco menos de noção que Moisés, por isso que eu não tenho um Arão. Mas ele sai com essa missão para libertar o povo, juntamente com Arão, e é ali que vem aquelas 10 pragas do Egito que todo mundo conhece e já ouviu falar. Depois da 10ª praga somente, Faraó permite que esse povo saia de lá, que esse povo seja liberto. E esse povo se embrenha pelo deserto, depois de atravessar um mar vermelho com pés enxutos. Esse povo começa uma caminhada no deserto, meio que sem saber ainda para onde vai. Já tinha passado aqui um pouco mais de um mês, talvez um mês e meio, quando acontece aquilo que está escrito no capítulo 16 de Êxodo. Êxodo é justamente o livro da Bíblia que está ali no Pentateuco, que é o grupo dos 5 primeiros livros da Bíblia, em que você vai ver contada a história do povo de Israel enquanto caminhava em direção à terra prometida, que eles nem sabiam ainda qual era, onde se localizavam e como se alimentavam as pessoas lá. Então, eles saem nesse deserto e um mês e pouquinho depois, a situação está bem crítica. Um pouco antes, se você for ler o capítulo 15, você vai ver que o povo já tem a primeira crise de fé. Esse povo que viveu mais de 400 anos no Egito, está agora livre, mas está no deserto, de repente se vê com sede. Eles não têm água para beber e começam a se queixar com Moisés. Moisés funcionava como uma liderança para esse povo, era como se fosse um balcão de reclamações, sabe? Então, assim, foi você que tirou, então é você que organize para a gente aqui a situação. Era o saque do céu. Então, Moisés, faltou água, a gente vai beber o quê? E aí Deus faz que Moisés ofereça água no deserto para aquele povo ali no capítulo 15. Então, a gente está falando de um povo que foi escravo, mais de 4 séculos de outro povo, um povo que vivenciou, eles não ouviram falar, mas vivenciou o que é atravessar um mar com pés enxutos. É um povo que há poucos dias teve sede e viu brotar água de uma rocha, e que agora estava mais uma vez em uma situação complicada porque estava com fome e estava no deserto. Um pouco mais de um mês era o tempo necessário para acabar todo o estoque de comida que esse pessoal tinha tirado do Egito, tinha trazido do Egito para essa caminhada. Lembra que esse povo achava que ia levar pouco tempo nessa viagem, sabe? Eles não tinham noção de que aquela travessia ia durar 40 anos. E de repente passa uma semana, aí vem água, ok, obrigado pela água. Passa 15 dias, passa um mês, a comida começa a acabar, fica só pão com ovo, depois cuscuz com ovo, depois só cuscuz. É que lá pelo Nordeste, quando não tem nada, tem cuscuz, né? E aí esse povo começa a ver que a situação está ficando complicada. E aí o que é que ele faz? E foi justamente esse movimento que a gente viu aqui no capítulo 16. Esse povo vai na porta de Moisés, era muita gente que estava no deserto com ele, e bate na porta. Moisés, estamos com fome, a comida acabou, a despensa secou. E agora? Não tem rocha para bater e sair água. Ok, sair água de uma rocha, mas a comida vai brotar de onde? De onde é que a gente vai comer? É muita gente para alimentar Moisés. Você tirou a gente do Egito, então, por favor, dê uma solução, dê um jeito. E o povo fica indignado com aquela situação e quer uma solução rápida. O que é interessante é que aqui o processo que esse povo estabelece de reclamação e de descontentamento com Deus e as respostas de Deus para ele, para esse povo, tem muito a ver com a forma como Deus nos trata e nos prepara para viver a vida do ponto de vista que Ele gostaria que a gente vivesse. Então, essas primeiras semanas de Israel no deserto é uma espécie de intensivão de Deus para eles entenderem quais são as lições básicas que vocês precisam compreender, já que vão andar comigo pelo deserto aí uns 40 anos. Lembra que a vida muitas vezes é esse deserto que a gente não sabe onde vai dar. Então são lições que servem para o povo de Israel,
mas servem para a gente hoje. Sabe qual é o ponto de partida dos grandes problemas aqui de Israel na sua atitude quando vê que não tem comida e vai ali encher a paciência de Moisés e de Arão? Israel não sabia qual era o lugar do passado na vida deles. Sabe, o que é mais interessante aqui é que ele chega, veja aí os versículos 2 e 3, vamos dar uma olhadinha aí mais uma vez. No versículo 2, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. E eles diziam o seguinte: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá a gente se sentava ao redor das panelas de carne e comia pão à vontade, mas vocês nos trouxeram para esse deserto para morrer de fome. Toda essa multidão. Basta você olhar um pouquinho antes, aqui no livro de Êxodo, lá no capítulo 1, você vai ver a narrativa de como era a vida de Israel no Egito. Você vai ver que eles começam a crescer e a coisa começa a apertar. Eles trabalhavam de sol a sol. Não tinha comida em abundância. Era um povo que sofria, era perseguido, assassinado, escravizado. Aí agora está no deserto, está passando por uns dias ali meio ruins, e olha para trás e tem a tendência de romantizar aquilo que foi. A gente já fez isso, pode admitir. Bom era no Egito que a gente comia ali nas panelas de carne. Isso é expectativa. A realidade é que eles comiam o que sobrava, se desse e se tivesse tempo. A gente comia pão à vontade, como se passava o dia construindo as coisas para os egípcios e levantando pedra para construir pirâmide. Eles olham para trás, como era bom, quem dera Deus tivesse matado lá. Para quem é que eles pediram socorro quando os primogênitos todos estavam jurados de morte por Faraó? Então, eles chegam numa situação de descontentamento com a realidade presente, em que eles olham para o passado e eles acham que no passado é que as coisas eram boas. Como tudo era lindo antigamente. Como tudo era maravilhoso. Bom era comer a carne do Egito. É esse movimento que às vezes a gente é tentado a fazer, de achar que as coisas como eram muito melhores do que aquilo que elas são hoje. É quando a gente não aprendeu que o passado serve de experiência, de repertório e de aprendizado, mas nunca jamais deve servir de âncora para ninguém. Nunca jamais deve servir de descontentamento, de comparação. A causa de todo esse processo de reclamação das pessoas em direção a Moisés e a Arão é porque eles estavam descontentes, e era um descontento baseado numa comparação, e uma comparação mentirosa, aí contaminada pelo descontentamento, e aí gera esse ciclo vicioso, sabe, que a gente está constantemente comparando ao que era, reclamando, e aí fica ainda pior de coração, e a coisa fica ainda mais linda antigamente, e eu ainda mais afundado agora, e aí eu estou sempre reclamando e reclamando. Eu não entendo que cada coisa tem o seu tempo, que cada coisa tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Eu gosto muito do Eclesiastes, estava dizendo isso para Fábio hoje, e para mim um dos textos mais profundos e importantes do Antigo Testamento é Eclesiastes capítulo 3. Quando o sábio lembra que há tempo para tudo debaixo do sol. Tudo na vida tem um ciclo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo que você prepara e há tempo que você sofre ou colhe as consequências. Sabe? Tem tempo para tudo na vida, e tem coisa que passou. Tem coisa que eu olho para trás e que bom que foi assim. Que bom que isso já está superado. Se eu me pego somente no que já era, eu vou entrar em desespero e vou começar a ver as coisas deturpadas, que nem esse povo que estava aqui no deserto. Bom era antigamente. Eles não conseguiam perceber que a realidade havia mudado. Hoje as circunstâncias são outras. O tempo do Egito passou. E eles principalmente não conseguiam enxergar com gratidão aquilo que haviam passado e aquilo que Deus havia feito. Eles só enxergavam a necessidade imediata. A gente sabe que Maslow não fez pirâmide nenhuma, né? Maslow é aquele estudioso, hoje tem algum psicólogo, tem Juliana, né, que pode me corrigir, mas eu já descobri que Maslow não fez pirâmide nenhuma, certo, Juliana? Mas alguém depois organizou ali o pensamento dele.
E aí dizem que ele dizia que nas prioridades máximas de um ser humano estão ali as suas necessidades vitais, comer, dormir, né, beber, aquilo que é básico. E diz que a gente só consegue pensar nas outras camadas dessa pirâmide se a gente tem aquela base bem suprida. Vê que é justamente na base disso aqui, é na urgência do instinto de comer, que o povo começa a não enxergar as coisas como elas realmente são. Elas precisam comer. Então elas só enxergam a necessidade de comer. Elas não enxergam mais nada ao redor delas. Parece que apagou assim na memória deles, recente, aquele dia que eles estavam fugindo de Faraó, ainda muito animados com a libertação, estavam diante de um mar, e eles esqueceram a emoção que foi de repente ver aquele mar se abrir e eles poderem passar naquele mar com pés enxutos. Talvez eles tivessem esquecido o sabor da água que tomaram alguns dias antes, quando estavam no deserto, e não tinha água nenhuma para tomar, e surgiu uma água, não sei de onde, não se sabe como, que matou a sede deles. A necessidade era tão grande, e a ênfase naquilo que se precisava era tão grande, que eles não conseguiam lembrar de quem era o Deus que os havia tirado do Egito. E é importante o que Moisés responde para eles, lá no versículo 8, porque Moisés lembra que aquela reclamação deles não é circunstancial, não é pessoal, não é sobre Moisés, não é sobre Arão. Lá no versículo 8, vê no finalzinho que Moisés diz para eles: vocês não estão reclamando de nós, vocês estão reclamando de Deus. Então, às vezes a gente tenta personalizar a queixa. Não é pessoal, mas eu estou só desesperado porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Não é sobre Deus, é sobre meu chefe, que talvez me demita. A resposta de Moisés lembra para a gente que não existe nada que não esteja debaixo do controle de Deus, que não esteja debaixo do seu domínio. Então, qualquer murmuração que a gente faça, qualquer reclamação que a gente estabeleça, a gente está fazendo contra Deus. Se a gente desenvolve e vive e abraça o descontentamento, é contra Deus que a gente está sendo insatisfeito. Um outro texto de Eclesiastes que eu gosto muito é o Eclesiastes 7,10, quando ele diz assim: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que este? Por que não é sábio perguntar assim? Nunca diga isso. Sabe, lembra aquilo que o Novo Testamento nos ensina sobre o que é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é a piedade com o contentamento. Contentamento protege o nosso coração. Contentamento é olhar para o que a gente tem hoje e saber que Deus é quem provê, que é Deus quem deu, que a gente tem tudo o que a gente precisa. E é isso que Deus vai ensinar para o povo que estava se queixando, estava apegado ao passado, quando dá para eles aquilo que marca a experiência desse pessoal no deserto, que é o maná. Veja mais uma vez o que é que está escrito lá no versículo 4. Deus diz então para o povo: eu vou fazer chover para vocês pão do céu. E olha, vocês vão sair e vão recolher todo dia a porção que vocês precisam para aquele dia. Com isso, eu vou colocar vocês à prova para ver se vocês entenderam as minhas instruções. Ah, Moisés, estamos com fome, precisamos de alimento, o que é que você vai fazer? Moisés, ok, Deus está dizendo que vai mandar para vocês todos os dias o pão que vocês precisam. Atenção, é cada dia para o dia. E aí Deus vai ensinar para o povo de Israel uma liçãozinha que eles tiveram dificuldade para aprender e que a gente também tem muita dificuldade para aprender e que Jesus veio repetir e lembrar e dizer como são as coisas. Então Deus diz: olha, vocês vão comer no deserto sim, só que eu não vou abrir um macro aqui não, tá? Nem um açaí. O esquema aqui vai ser diferente. Todo dia vocês vão acordar e com o orvalho vocês vão ver que vai ter uma coisa diferente no chão. E eu acho interessante porque era uma comida que o povo não conhecia. Maná quer dizer, o que é isso? Então é o mais óbvio possível. É como se você batizasse uma comida pela interjeição que você faz ao comê-la, né? Então, o que é isso? E aí vem esse maná. Então, todo dia vai aparecer no campo de vocês aí, seja onde vocês estiverem com o orvalho,
um negócio parecido com a escama, e é meio branco assim como o coentro, mas tem gosto de sabor de mel, ou melhor, bolo de mel, e não é a música de Damares. Tem gosto de bolo de mel. E esse negócio aí é que vai ser o pão que eu vou dar a vocês todos os dias. Deus não usa nada que eles conheciam. Deus não usa nenhuma referência que eles tinham. Tanto que eles têm que fazer aqui um mix. É que nem enólogo descrevendo o sabor de vinho, né? Aroma da terra com sabor de ameixas frescas plantadas por russas albinas, cotós do Afeganistão. Umas coisas assim. Não é isso, Felipe? É desse jeito. Então, eles têm que fazer ali uma descrição meio nonsense para dizer como era mais ou menos aquela comida, porque Deus quer dizer para eles, olha, não vai ser nada do jeito que vocês pensaram, eu não vou dar um jeitinho para vocês acharem que foi alguma coisa que vocês fizeram ou descobriram, vai ser tudo extraordinário, vai aparecer no campo, no orvalho, vai ser uma comida que vocês nunca comeram, vai ser uma comida que mata a fome, vai ser uma comida que vai ser boa também. E vocês vão chamar de o que é isso, porque vocês nunca viram isso antes. Mas vai ser a porção do dia para cada dia. E Deus aqui vai ensinando para esse povo, que é esse povo aqui também, que ele chega todo dia para cada dia. E aí, o que é que ele diz? Vá de manhã e cada um pegue o que for necessário. Tinha gente mais consciente que olhava assim e dizia, eu vou pegar só o que eu preciso. E aí enche o seu jarro somente com a quantidade que vai usar. Outros pegam a mais. Não, eu vou guardar aqui porque vai que alguém come da minha parte amanhã, vou juntar aqui. E tinha aqueles que pegavam tudo que podiam, porque vai que Deus muda de ideia amanhã, né? Então é melhor ter uns 3 jarros em casa. E aí tem todo tipo de gente dali no Arraial de Israel, e eles vão pegar isso aí. E é interessante alguns princípios que estão aqui permeados nessa explicação. Primeiro, que cada um pegue o que precise. Ninguém precisa pegar o do outro. Tá? Então, isso é importante. Aquilo que provê para a gente deve ser somente aquilo que a gente precisa. Nada mais que isso. Acumular riqueza nunca foi de Deus, nunca será. Acúmulo nunca foi de Deus, nem nunca será. O tempo inteiro você vai aprender isso na palavra de Deus. E, em contrapartida, ou melhor, ao mesmo tempo, tem aqui as pessoas que simplesmente não acreditavam que no dia seguinte Deus poderia enviar a mesma quantidade de maná e resolver a situação deles no outro dia também. Então, quem pegou aquele jarro cheio, no outro dia amanheceu com aquele fedor dentro de casa, fedia carniça, sabe? Aquele pote de maná apodreceu, servia para nada mais. E Deus diz, está vendo aí? Por que é que pegou? Eu disse para pegar todo dia o que você precisava para o dia. A única exceção é o sábado. E aí a gente vai falar dele um pouco mais daqui a pouco. Mas a única exceção é a véspera do sábado vocês vão pegar dobrado, porque isso aqui não é sobre vocês, não é sobre prudência, não é sobre o que vocês podem ou não fazer, é sobre minha provisão. É Deus ensinando para o povo. E aí veja como Deus implementa aí para o povo de Israel de maneira muito gráfica, né? E eu acho muito legal como Deus faz as coisas, porque Deus não fica só na teoria. Eu digo sempre que ele usa flanelógrafo, né? Quem cresceu em igreja deve lembrar como era antigamente, que você ia para a salinha das crianças, tinha uma flanela e as professoras contavam ali, professoras porque eu nunca tive um professor no departamento infantil, mas elas contavam ali a historinha desenhadas para a gente ver. Então Deus está tão preocupado com a nossa aprendizagem que Ele desenha para a gente entender. Então, ao mesmo tempo que Ele diz, olha, é para cada dia, Ele vai deixar o povo entender que Ele vai resolver a situação de cada dia. E Ele não abandona essa compreensão. Quem é que lembra como é que Jesus ensina a orar o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, o pão nosso da nossa vida nos dai hoje? Não. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Deus ensina a gente o tempo inteiro a pedir e a contar com a provisão dele para o dia de hoje. A cada dia a sua
provisão. E, ao mesmo tempo, ele ensina para a gente que a gente não deve andar ansioso. Qual é a doença do século? Ansiedade. Tem algo muito profundo a ser aprendido com a experiência desse povo, com a oração de Jesus e com a explicação que Jesus dá um pouco mais lá em Mateus 6, um pouco mais adiante. Você pode abrir a sua Bíblia lá, por favor, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Veja o que é que diz a partir do versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Deus nos ensina que as coisas grandes acontecem por conta das coisas pequenas. Vamos dar um exemplo, um contra-exemplo. Como é que surgem os grandes pecados na vida de alguém? Avassaladores. Paulo diz que um abismo chama outro abismo. Tiago ensina que cada um é pecado pela sua própria, ou melhor, é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E uma vez sendo concebida, ela desenvolve, você dá à luz e ela gera a morte. Então, o mal e a morte vêm gradativamente de pouquinho em pouquinho também. Da mesma forma, contentamento e provisão acontece do mesmo jeito. Por isso que é a cada dia o seu mal, a cada dia a sua provisão, a cada dia o meu descanso, a cada dia a certeza que Deus vai chegar. Quando Deus fala contra a ansiedade, quando Jesus fala sobre a gente lutar contra a ansiedade, contra esse controle do dia de amanhã, ele está, na verdade, nos ensinando sobre dependência de Deus e confiança em Deus. Ele está ensinando para a gente que existe um lugar, sabe, que é o centro da vida da gente, que se a gente é ansioso, a gente está se colocando nesse lugar, e esse lugar é de Deus. Então, se eu acho que eu posso ter o controle da minha vida, o controle do meu sustento, o controle dos meus afetos para o dia de amanhã, eu estou achando, então, que eu é que sou responsável, que está na minha mão esse controle. E Deus está ensinando para esse povo, desde Israel, lembra que o povo de Israel é exemplo para todos os povos, então serve para a gente aqui também. Ele está ensinando, olha, você tem o que você precisa de mim para hoje. É um dia de cada vez. A graça que você precisa para o dia de hoje, você tem. Não quer dizer que a gente vai ser irresponsável. Não quer dizer que a gente vai gastar aquilo que a gente tem de maneira leviana, nem vai ser perdulário, porque a Bíblia nos ensina a sermos diligentes, nos ensina a sermos trabalhadores, nos ensina a cuidar para o dia de amanhã, caso venhamos a precisar, mas isso não é o centro da minha vida, e isso não pode tirar a minha noite de sono, e isso não pode ser causa da minha ansiedade, porque eu preciso aprender de agora a depender e a confiar em Deus.
Caso contrário, eu posso ser o carinha que está ali com o jarro cheio de maná para o dia de amanhã. Só que amanhã vai estar podre. Não vai servir para nada. Porque não é sobre você, a sua precaução ou o seu esforço. É sobre a provisão de Deus. Você consegue perceber o que é que Deus está ensinando para esse povo há tanto tempo atrás e que ele vem repetindo de lá até hoje, que fala para a gente agora? A gente só depende de Deus e a gente só pode confiar em Deus. É essa a lição do maná. Só que Deus ainda deixa isso mais gráfico e mais sensível para a gente, quando ele ensina para o povo dele sobre o Shabá, sobre aquilo que a gente chama hoje de sábado. E Joaquim estava me contando que eles agora fizeram uma Israel Tour, né? Ele e Marilana fizeram uma caravana da Libertas em Jerusalém. E Israel e Juliana foram, melhor, Joaquim e Juliana, foi mal, Natália. Joaquim e Juliana foram lá para uma cidadezinha e ele estava me contando como o Shabá ainda é muito forte para o povo lá em Israel. E ele estava falando que em Tel Aviv parece um feriadão e nas cidadezinhas menores para mesmo tudo deixa de funcionar. E isso é muito interessante e acho que é uma coisa para a gente pensar sobre como está organizando aí a vida da gente. Porque quando Deus estabelece o Shabá, era exatamente isso que ele tinha em mente. Olha, vocês vão trabalhar 6 dias da semana, mas tem um dia que vocês vão parar. E não é sobre religião isso. É um dia que vocês param para descansar, tem benefícios para vocês, para a família de vocês, e é o dia em que vocês vão dedicar a mim. Porque nesse dia em que vocês não trabalham, vocês sabem que sou eu quem vai prover aquilo que vocês precisam. E aí vocês vão lembrar que não é no esforço de vocês, é naquilo que eu dou a vocês, é como eu me manifesto para prover aquilo que vocês precisam. Por isso que no dia que antecedia o Shabá, e eu não chamo de sexta porque não era uma sexta, mas era o dia que era antes do Shabá, você tinha ali a porção dobrada do maná e você tinha que pegar 2 jarros. E só nesse dia o maná não apodrecia. E o povo já meio escaldado, né, disse, ok, então a gente não vai, pode pegar mesmo? Pode pegar. Nesse dia, único dia, você pega a porção dobrada, porque aí você faz a prova de Deus e você vai ver que é Deus quem tem providenciado aquilo que você precisa, e aí você vai entender qual é o lugar de Deus nessa história. Então, quando aquele povo aprende que tem um dia, que é um dia de descanso, que é um dia do Senhor, ele aprende que é Deus quem provê tudo aquilo que eles têm nos outros dias. Sabe? Isso é uma das coisas que a gente perdeu recentemente nas igrejas, né? No povo de Deus, porque a gente aprendeu que são 10 mandamentos, mas na verdade só valem 9, né? Porque esse do sábado é só adventista e é para antigamente, era algo muito cultural, e não é, não é. É Deus recomendando e ensinando para a gente que tem um dia que é um dia para descansar, que tem um dia que a gente lembra que não depende da gente, que tem um dia que a gente confia plenamente. E quando a gente coloca isso em prática, a gente começa a perceber que tem um jeito de viver que é um pouco diferente daquilo que o mundo de hoje tem imposto sobre a gente, né? Essa semana eu tinha até separado essa imagem para colocar aqui, mas eu deixei no meu celular, que está no escritório, e desligado. Mas acho que vocês devem ter visto em algum Instagram por aí. Mas era assim, enquanto eles dormem, trabalhe. Aí tinha assim, riscado, sonhe, alguma coisa assim. Enquanto eles passeiam, lute, estude. Mas era uma espécie de resumo do jeito de você viver hoje. Que é, enquanto as pessoas descansam, trabalhe muito, estude muito, dê o seu melhor que você vai ser alguém na vida. E a gente é treinado e meio que programado desse jeito, hoje em dia, né? Seja o melhor que você puder ser, e a gente acaba achando que ser workaholic é uma coisa boa, positiva. Não, e é lindo, não tenho tempo para nada, a minha vida é uma loucura, a minha agenda está cheia. Tem gente que acha muito bom dizer isso. Na minha vida está muito corrida, não tenho tempo nem para ver os amigos, nem a família. A gente é ensinado a viver desse jeito. Quando a gente lembra como Deus ensina a esse povo, olha, tem um dia que vocês param, tem um dia que você vive,
Trabalho é legal, sabe? Produtividade é legal, mas não é tudo na vida. Vocês não precisam gastar a vida de vocês garantindo o que vão comer amanhã somente ou o que vão vestir amanhã somente. Tem mais coisa nessa vida que vocês podem viver. E eu gosto muito de como o Eclesiastes, mais uma vez, dá uma dica para a gente de como é que a gente deve viver, como é que a gente pode aproveitar a vida sem cair nessa roda viva, sabe, de garantir estabilidade financeira e sucesso, como as pessoas dizem que a gente tem que ter. E está lá em Eclesiastes, no capítulo 5, pode abrir sua Bíblia lá também, pode até marcar, memorizar, colocar na proteção de tela do celular, do computador. Lá no capítulo 5, a partir do versículo 18. O sábio, que provavelmente é Salomão, no próximo domingo a gente vai ver um pouco de Eclesiastes, mas ele diz assim, 5:18. Assim, descobri que para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhes dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Portanto, aprenda que viver ansioso, aprenda que viver preocupado demais com o futuro é como Salomão diz em Eclesiastes, é correr atrás do vento. Achou a imagem? Ah, legal, é isso aí, ó, é a imagem, pode mostrar. Estudem enquanto eles dormem, trabalhem enquanto eles se divertem, lutem enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. Resposta errada. A palavra de Salomão é um pouco mais sábia do que essa daí. Então, se tem um jeito que você quer enlouquecer e garantir que você não é nada, viva desse jeito que o Will Smith está ali ensinando no filme que ele corre feito um doido. Tá? Então, não é assim. Mas existe uma maneira que a gente pode viver em que a gente luta contra a ansiedade, mas não vive na inércia. É quando a gente vive intensamente. É quando a gente lembra que Deus deu uma vida toda para a gente desfrutar. Coma com seus amigos. Beba com seus amigos. Eu não estou falando de encher a cara não, tá? Fique bem claro. Beba com seus amigos. Aproveite a companheira ou o companheiro da sua mocidade. Desfrute da sua família. Viva o dia de hoje. Tenha prazer no seu trabalho. Esteja presente naquilo que você vive todos os dias. Isso é o que Deus dá para a gente para se alegrar todos os dias. E assim, você vai ver que a vida não é pesada. Que a vida pode não ser pesada. Lembra que evangelho é chamado muitas vezes de contracultura. É diferente de tudo aquilo que o ser humano aprendeu a colocar no lugar de Deus. Quando a gente fala em viver no mundo em que a gente luta para não ser ansioso, em que a gente sabe que Deus vai prover e que a gente deve cultivar dependência e confiança em Deus, a gente está falando sobre tudo o que o mundo diz para a gente não ser. Tudo o que todas as pessoas por aí dizem que não se deve ser. Não tem algo que você tem que fazer, você precisa lutar, você precisa se esforçar. Quando, na verdade, se você for por aí, você vai pirar o cabeção. Porque você vai ver que não está nas suas mãos, não está nas suas forças. É lógico que tem que existe empenho em tudo que a gente faz. O próprio Eclesiastes diz assim, que tudo que cair na sua mão, faça com o máximo de empenho e o máximo de excelência que você souber fazer, porque isso é dom de Deus. Mas ele é o mesmo que diz, olha, tem que ter tempo para comer, para beber, para sair com a família, tem tempo para tudo debaixo do sol. Não se deixe levar somente por aquilo que traz ansiedade ao seu coração. Voltando àquilo que a gente leu lá no comecinho, quando a gente viu a história do maná, lá em Êxodo 16, a gente aprende que Deus dá aquilo que a gente precisa para cada dia. Lembra que Paulo dizia que Deus falou para ele que a minha graça te basta. Então, aquilo que eu preciso para hoje, Deus vai me dar hoje.
Isso não tem a ver somente com provisão financeira ou material. Isso tem a ver com o perdão que eu preciso vivenciar. Isso tem a ver com os afetos que eu preciso cultivar, com as pessoas que eu preciso apoiar, com as provações que eu preciso enfrentar, com as lutas que todo dia se levantam. A graça que eu preciso para hoje, Deus vai me dar hoje. E isso vai acalmar meu coração para que eu não enlouqueça pensando no dia de amanhã. É interessante que lá no deserto, Deus diz por meio de Moisés que vai dar o pão que o povo precisa. Pão no Antigo Testamento nem sempre é pão. É tudo aquilo que é comida ou alimento. Então sempre que a gente vê na Bíblia essa figura do pão, lembre que é comida, provisão ou alimento. Jesus retoma essa imagem lá no capítulo 6 de João. Você pode abrir sua Bíblia lá também. João no capítulo 6. Veja que Jesus retoma essa história para ensinar aos seus discípulos e para a gente. Lá no versículo 32, ele diz assim: declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, nos dá sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O Antigo Testamento usa a figura do maná para nos ensinar sobre Jesus. Tudo o que eu preciso, Deus me dá. Toda a graça que eu preciso para hoje vem de Deus. O verdadeiro pão de Deus é Cristo. Então eu posso ter tudo isso que o sábio Salomão falou. Eu posso ter maná para comer todos os dias, mas amanhã eu vou ter fome de novo. Mas amanhã eu vou precisar de novo. E Jesus vem e diz: olha, para que você amanhã não tenha fome, e não estou falando de fome física, para que você amanhã não esteja desesperado de novo, essa história de lutar contra a ansiedade só faz sentido e você só vai conseguir chegar nela se você souber o lugar de Jesus na sua vida. Se você entender que eu sou o alimento que você precisa. Lembra da pirâmide de Maslow, as necessidades básicas, aquilo que você precisa comer para ficar vivo, você vai correr atrás. Jesus está dizendo: olha, nessa base aí, você está achando que é dormir, comer e beber. Mas o que você precisa para começar essa história sou eu. Eu sou o pão da vida. Então, se você hoje luta contra esse mal, se você faz parte do meu time, essa é a minha doença principal, além de rinite. A principal é ansiedade. Se você faz parte dessa geração que cresceu sendo ensinado que ser ansioso é legal e a gente só conquista as coisas assim, você precisa reprogramar a sua mente como eu preciso todos os dias. Eu preciso entender que a graça que eu preciso para aquele dia, Deus está me oferecendo. Que tudo o que eu preciso para a vida inteira, eu já tenho, que é Jesus Cristo, que pagou o preço do meu pecado e que é o pão do céu, que não me deixará nunca mais ter fome por mais dificuldades que eu passe nessa vida. Isso foi só o primeiro mês do povo de Israel no deserto. Se você tiver a coragem de ler o livro de Êxodo inteiro, você vai ver que esse povo estava dia sim, dia não, na porta do gaguinho, reclamando de alguma coisa que estava dando errado. E é um povo que teve 40 anos para aprender de Deus ali. Foram 40 anos de sofrimento, de lágrimas derramadas, mas de muita experiência com Deus, onde Deus ensinava para eles todos os dias o que era depender dele diariamente e da sua graça sob medida. É sobre esse tempo que sai o Salmo 126 que nós lemos no começo desse culto, e que eu peço que você escute cantado dessa vez num vídeo que vai passar aqui, e que pode ser a sua oração ou a minha oração quando a gente está chegando ali no final desse deserto, já cansado, mas já muito agradecido da graça de Deus. Eu convido você a prestar atenção nessa letra que Rafa e Fabrício vão passar agora.
Quando Deus nos libertou, houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou, houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pai, tem dia que nós nos esquecemos do dia que o Senhor nos libertou. Tem dia que a gente esquece do dia que o mar vermelho se abriu diante de nós e a gente pôde passar a pés enxutos. Tem dia que a gente esquece o teu amor já demonstrado tantas vezes na nossa vida. Tem dia que bate o desespero, tem dia que bate a fome. E a gente olha para um lado e para o outro, não sabe de onde vai vir o milagre. Mas, Pai, quando a gente lembra de quem é o Senhor, quando a gente lembra de que o Senhor nos deu o pão da vida, nós somos capacitados por Ti mesmo a colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Porque nós sabemos que não é no nosso mérito, sabemos que não é na nossa força, não é somente por causa do nosso empenho, mas é somente pela graça. E o Senhor tem nos ensinado dia após dia, que o Senhor tem dado a cada dia a graça que nós precisamos. Que o Senhor tem nos ensinado que a cada dia basta o seu mal.
e que o Senhor tem caminhado conosco dia após dia. Mas eu te peço, Pai, por cada um de nós que hoje precisa que o Senhor mais uma vez manifeste a tua graça de maneira tão visual como o Senhor fez com Israel quando mandou o maná. Apesar da sua incredulidade, apesar da sua falta de fé, da sua limitação de compreensão, o Senhor se aproximou daquele povo como se aproxima de nós e nos ensina que nós temos tudo o que precisamos para o dia de hoje, porque o Senhor assim nos dá. E o Senhor nos dá o amor que nós precisamos viver, o Senhor nos dá o perdão que nós precisamos colocar na prática, o Senhor nos dá o sustento, que às vezes também tira a nossa noite de sono, o Senhor tem nos dado a fé que nós precisamos, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar isso, que o Senhor encha o nosso coração da alegria, quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Sê com o teu povo enquanto ele caminha no deserto. Nos ajude a realmente termos em Cristo o pão que veio do céu, a nossa necessidade básica suprida. Que possamos viver numa vida totalmente diferente daquilo que hoje o sistema nos ensina. Um sistema que é anticristo, um sistema que é contrário ao teu evangelho. Que possamos aprender a descansar, que o Senhor possa nos ajudar a nos rendermos ao Senhor e a confiar e depender totalmente do Senhor. Sê com o teu povo, Pai. Sê conosco, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus nos ajude a vivermos os próximos 40 anos à base de maná, como foi a dieta desse povo no deserto. É assim que encerra o capítulo. Por 40 anos esse povo viveu somente de maná. E não vai faltar maná, tenha certeza disso. Deus vai suprir todos os dias aquilo que a gente precisa. Eu sei que aqui nessa cestinha, às vezes eu esqueço de falar sobre ela na oração. Eu sei que aqui tem, de maneira muito simbólica, as pessoas pedindo maná a Deus, de alguma forma. Que Deus, de alguma maneira, intervenha na sua vida e faça algo e atenda algum pedido que já, às vezes,